Olá, muito boa tarde. Estamos na Semana Nacional da Cáritas, que decorre até ao próximo dia 15. Cáritas é amor e o amor é agora. É o mote que está a movimentar esta rede solidária articulada nas Cáritas diocesanas. Hoje temos connosco a Filipa Abcacis, da Unidade Internacional da Cáritas Portuguesa, e também António Santos Luís, do Núcleo de Observação Social da Cáritas Portuguesa, que nos trazem também as conclusões do Relatório Nacional Cáritas Cares, que foi apresentado numa parceria com a Cáritas Europa. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Filipa, começava por ti. Na realidade, este é um relatório que é levado a cabo em vários países, não é? Mas que, e no caso é o que nos interessa de forma particular, a dimensão que olha a realidade portuguesa. Um relatório que se centra nas barreiras, nas dificuldades de acesso a vários, àqueles que se encontram em situação social problemática e desfavorecida, fragilizada. O que é que este estudo nos vem mostrar neste momento? Este relatório faz parte de um programa que é o Cáritas Cares. É um relatório que nós temos vindo a participar a cada 2 anos. O último foi lançado em 2017 sobre o futuro dos jovens na Europa. É um relatório que é coordenado pela Cáritas Europa, feito também, implementado em 16 países, do qual Portugal faz parte, e, portanto, a partir de 16 relatórios nacionais, compila-se então um relatório europeu, que é publicado pela Cáritas Europa. Nós, no passado dia 3 de março, lançámos o relatório em Lisboa, no Centro de Congressos de Lisboa, apresentando aquilo que são as principais conclusões do relatório e as recomendações que nós fazemos. Em termos de áreas estudadas neste relatório em específico, foram definidas 3 áreas que são transversais a todos os países participantes, que têm a ver com o emprego, habitação e educação materno-infantil, portanto, as crianças entre os 0 e os 3 anos. E depois foi dada a opção a cada país de escolher mais 2 áreas onde se quisessem focar. Nós, neste caso, escolhemos migrantes e requerentes de asilo, porque tem sido uma área que nós temos trabalhado muito a nível nacional, e também os serviços sociais, o Serviço de Atendimento Social de Proximidade. Identificaram dificuldades no acesso destas pessoas a estes serviços do Estado e nem sempre isto é ágil, nem sempre funciona. Há também o caso do acesso à habitação que me parece ter uma grande relevância neste estudo. Estas várias áreas foram avaliadas. A metodologia de construção do relatório foi através de um questionário que foi enviado a todos os países. E, portanto, nesse questionário nós fizemos um levantamento dos vários estudos existentes a nível nacional, de organismos públicos, estudos oficiais, mesmo da União Europeia ou do próprio governo português, e depois estudos também e de estatísticas disponíveis de parceiros nossos, como é a Rede Europeia Antipobreza. Portanto, fizemos toda essa recolha, toda essa análise de informação e, a partir daí, avaliámos estas 5 áreas de acordo com a adequação, a acessibilidade, a resolvibilidade financeira, portanto, se é pagável ou não, pelas pessoas, e o acesso. E do que nós vimos, por exemplo, no emprego, apesar da taxa de desemprego ter vindo a decrescer nos últimos anos, o mesmo não se verifica para aqueles que são os desempregados de longa duração, que são pessoas que já estão desempregadas há mais de 1 ano. E por isso, essas pessoas continuam a ter uma grande dificuldade no regresso ao mercado de trabalho. Nós temos alguns testemunhos, inclusive, no relatório que relatam isso, das que nos chegam das Cáritas diocesanas. A principal área com maiores desafios, dificuldades em Portugal tem a ver com a habitação, por causa da subida dos preços das rendas das casas e dos preços das vendas das casas. E nós temos vindo a acompanhar, e também com o Núcleo de Observação Social, esta questão da habitação, que está cada vez a piorar em Portugal, a piorar o acesso à habitação, principalmente por parte das pessoas mais vulneráveis. E neste estudo em particular o que nós propomos é que existam, que sejam criados programas de habitação acessível para as pessoas mais vulneráveis. Isto porque já não é uma situação só de Lisboa e Porto, já é uma situação que é transversal a todo o país e já nos chegam casos de Leiria, de Beja, de Évora, etc., de pessoas que não conseguem uma habitação. Habitação. António Santos Luís, do Núcleo de Observação Social da Cáritas Portuguesa. Na realidade, e através deste relatório, identificamos uma dimensão, uma percentagem importante da nossa população que
têm cronicamente dificuldade no acesso a determinadas coisas que lhe deviam estar garantidas. É a situação também crónica da pobreza, da qual muitos portugueses têm dificuldade em sair. Sim, antes de mais queria dizer que, de facto, este relatório identifica alguns aspectos que estão na base da pobreza e da exclusão social, em que também o Núcleo de Observação Social se tem debruçado, e tem uma qualidade enorme porque nós somos regularmente confrontados com grandes números, percentagens, valores financeiros que são atribuídos a essas funções, mas muitas vezes não se encontra, não se tem a percepção exata dos aspectos que levam a essa situação de pobreza e exclusão social. Neste momento, nós sentimos, de facto, que ao longo dos últimos anos tem vindo a melhorar quer a percentagem de pessoas em situação de pobreza, de exclusão, uma série de fatores sociais que são extremamente importantes que sejam resolvidos. Mas são aspectos que normalmente resultam de facto, um melhor ambiente económico, melhor atribuição financeira para resolver alguns problemas, mas agora o que surge a seguir são ainda vários aspectos que importa dar resposta. Por um lado, de facto, criou-se muito mais emprego, no entanto, ainda há uma percentagem grande que são pobres mesmo empregados. Isto é um aspecto que tem que ser É a questão dos baixos salários. Os baixos salários é um dos aspectos importantes. A precariedade laboral também, a nível de contratos de trabalho. Sim, de facto, a precariedade laboral também é um aspecto preocupante, mas até face às áreas económicas onde Portugal está a beneficiar, nomeadamente do turismo. Mas, de facto, esse aspecto é um dos aspectos que, sem resolver de fundo o problema, no entanto, ameniza, porque, de facto, uma pessoa continua a trabalhar, continua a ter autoestima em cima, portanto, alguma dignidade e, portanto, é um problema que direi de menor dimensão. A grande questão será das pessoas que, e este relatório evidencia, que estão desempregadas há imenso tempo. Então, o desemprego prolongado, em que as pessoas desistem de uma série de aspectos de qualificação, de formação, a autoestima reduz-se, a dignidade reduz-se, o que quer dizer que as respostas sociais agora para estes problemas, que são problemas de pobreza muito mais severa, já não têm que ser, o Núcleo de Observação Social tem um bocado refletido sobre isso e tem, aliás, apresentado propostas aos membros do governo respectivo. São áreas em que já não basta a questão do dinheiro e até se calhar o dinheiro, ou visto pelo lado do dinheiro, não se encontram as melhores soluções. As melhores soluções, a nosso ver, encontram-se por identificação dos aspectos que levam àquela situação para aquelas pessoas. E isso tem que ser quase uma solução casuística, de pessoa a pessoa. Envolvê-las, trabalhar competências, colocá-las em determinados projetos? O que nós temos sugerido são diversos aspectos. Normalmente, quando se chega a esta ponta de severidade, normalmente está associado a questões de saúde, questões de formação e qualificação, questões de autoestima. Normalmente é por onde se pega estas situações destas pessoas, é pela autoestima que leva a desistir de qualquer atividade e, portanto, são aspectos que relevam. Isto associado, a nosso ver, com outro aspecto que poderia ajudar, que é o desenvolvimento local. Encontrar a nível local respostas que possam reintegrar estas pessoas na vida social e na vida ativa, de tal forma que eles saiam dessa severidade e entrem numa vida normal de pessoas perfeitamente integradas em sociedade. Filipa, este é um estudo que é transversal a vários países da Europa, aliás, ele foi feito numa parceria com a Caritas da Europa, e o que é que se percebe a nível europeu? Estamos a falar, e é isso que nos interessa também de forma especial, a situação portuguesa, mas o que é possível perceber do que se passa noutros países da Europa? No que se passa noutros países da Europa, enquanto Portugal, em algumas, por exemplo, na situação da habitação, tem uma pontuação muito inferior aos outros países, portanto aí é onde nós somos um mau aluno.
O que se nota e o que consta mais no relatório europeu como a questão mais premente tem a ver com a implementação do pilar social, do pilar dos direitos sociais da União Europeia e com a Carta Social Europeia, e que basicamente o que mostra é que muita gente, e principalmente os mais vulneráveis, não têm acesso aos serviços sociais, não sabem os seus direitos, e muitas destas questões ligadas ao facto de conhecer isto também muitas vezes é mais visível até na população migrante ou nos requerentes de asilo, que aí ainda tem um fator de vulnerabilidade acrescido, porque não conhecem a língua, não conhecem as burocracias de cada país. Mas mesmo a população mais vulnerável nacional de cada país, muitas vezes não sabe a quem recorrer, não sabe onde encontrar os serviços, não sabe os seus direitos, e uma das questões que nós também analisamos aqui neste relatório tem a ver com, e que falava o professor Santos Luís, que tem a ver com o atendimento social de proximidade e, portanto, aqui haver alguns serviços de aconselhamento locais, comunitários, que possam ajudar as pessoas a perceber onde é que podem encontrar as melhores soluções. A Caritas, em Portugal, a Rede Caritas, tem feito isso, através das Caritas diocesanas e das Caritas paroquiais, com os grupos de ação social, com os centros, os locais de atendimento social nas paróquias e nas Caritas diocesanas, e, portanto, aqui tentar fazer uma ponte de uma rede a nível local que possa, mais próximo das pessoas, mais próximo de onde elas estão, ajudar a resolver esses problemas. António, como é que se vai estabelecendo este diálogo também, e com base nos números e nas situações reveladas por relatórios como este diálogo com as instâncias que gerem a nação, com o governo, com o Estado, no sentido de agilizar práticas que realmente levem resposta a estas situações? Esta comunicação existe, é fácil, não é? Porque vamos assistindo a relatórios sucessivos que nos vão lembrando uma realidade que já é conhecida, não é? E que se vai agudizando, não é, com o passar dos anos. Pois, de facto, há aqui a questão de fundo por qual a Caritas se bate, e o Núcleo de Observação e este relatório evidencia, é a necessidade das pessoas, de facto, terem acesso a bens essenciais para que se sintam cidadãos, no fundo, estarem satisfeitos os direitos de cidadão que qualquer pessoa deve ter em qualquer circunstância. E esses direitos são a habitação, a saúde, o trabalho, o emprego, e, portanto, são aspectos básicos que nós todos temos de estar cientes que toda a população, todas as pessoas devem ter condições para aceder a esses bens e a esses serviços. E daí a questão das respostas sociais que têm que ser de harmonia com as necessidades concretas de cada pessoa envolvida em pobreza e exclusão. Nós, no Núcleo de Observação Social, temos refletido muito sobre isso e beneficiamos, de facto, de uma observação capilar da Caritas e das organizações ligadas à Caritas que nos relevam, de facto, aspectos concretos em cada zona, em cada pessoa, as características específicas, porque as características são diferentes, Trás-os-Montes, Algarve, Lisboa, grandes centros urbanos, por aí fora. Mas a Caritas está na primeira linha e conhece estes problemas que aqui nos chegam por um relatório que nos fala Sim. de números, mas, aliás, este relatório traz histórias pessoais, não é? Que é um componente interessante também do estudo, porque por vezes, como referi há pouco, ficamos pelas percentagens que são frias e distantes, mas aqui elas têm rosto, não é? Estas situações têm um rosto concreto e histórias de vida. Isto, de facto, é uma análise fina das situações em concreto e, de facto, nós beneficiamos dessa abordagem, tentamos que os serviços públicos nos seus atendimentos também fornecessem esses dados específicos, concretos, dos aspectos que levam à situação de pobreza, de exclusão social, e temos feito, pelo menos com os elementos que nós possuímos, também é uma das funções do Núcleo de Observação Social, temos feito sugestões para
responder a questões concretas. O núcleo tem tido uma vida extremamente intensa nos períodos de crise de 2008 para a frente, portanto 2011, por aí fora, e temos feito uma intervenção extremamente forte em relação às áreas de governação mais relevantes na resposta a estes aspectos. Não tem havido uma resposta direta sobre o assunto. Temos a esperança de que as sugestões sejam acolhidas, mesmo que não concordem com a metodologia preconizada, pelo menos que respondam ao problema em concreto, porque isso é que nos interessa. Há um problema, tem que se dar soluções. Pode haver uma resposta, 2, 3. O que nos preocupa é sempre o ser visto do lado financeiro. Quando é visto do lado financeiro, só há uma resposta, que é tirar ou meter dinheiro. Agora, quando se vê do lado do problema, normalmente há várias hipóteses de responder ao problema. E normalmente as sugestões que apresentamos são sugestões extremamente de baixo valor, de baixo custo, e que envolva toda a população, porque isto é um problema de todos, não é um problema do governo, do Estado, é de toda a gente. Claro, e referiu aí a vossa atenção e o vosso trabalho árduo nos anos mais marcados pela crise económica. Agora que ouvimos tanto falar num déficit que está a baixar, de equilíbrio de contas públicas, do turismo que nos descobriu e que o país cresce imenso com os números daqueles que nos visitam, o vosso observatório vai percebendo que a pobreza vai recuando ou há um reduto de pobreza, um ciclo de pobreza do qual é muito difícil as pessoas saírem e continua a persistir? É aqueles dois níveis que eu falo, quer dizer, que é um nível de pobreza e isso ajuda muito, que é a pobreza relativamente a pessoas que ainda mantêm a sua dignidade, a sua autoestima, embora sejam pobres e que, portanto, as respostas, possivelmente nessa área, serão mais ou financeiras ou, como aconteceu recentemente, quer dizer, com oferta de serviços mais económicos, como espaços sociais. Falta uma coisa fundamental, que é a habitação, o direito à habitação, que haverá que dar uma resposta rápida para que as pessoas tenham garantido um dos direitos fundamentais, que é o direito à habitação. O emprego está, de facto, a subir. Agora, há outro tipo de resposta, que é a resposta àquelas pessoas que, aparentemente, e os elementos que nos chegam, já não é só aparentemente, as pessoas estão a desistir de lutar, de viver, ainda por cima numa sociedade que é cada vez mais complexa, mais exigente em termos de competências, em termos de formação, e que deixa para trás, e não pode deixar para trás, pessoas que não conseguem acompanhar essa evolução. Claro. Filipa, amanhã vai ser apresentado o primeiro caderno de intervenção sociopolítica da Caritas. O que é isto? O caderno de intervenção sociopolítica é a primeira publicação neste âmbito do Núcleo de Observação Social. Já houve alguns textos de reflexão que são disponíveis no site da Caritas e, neste caso, foi feita uma compilação destas recomendações que o Núcleo, ao longo dos últimos anos, foi fazendo aos vários governos, aos vários ministérios e secretarias de Estado sobre os problemas sociais em Portugal. Compilamos por áreas, por habitação, emprego, atendimento social de proximidade, voluntariado, etc. Foram compiladas as várias áreas e vamos apresentar amanhã aquelas que foram as recomendações feitas ao longo dos anos e qual é que foi também a abertura ou a resposta do Governo para essas questões. Esta é também a Semana Caritas, não podemos esquecer dessa realidade. É algo que perpassa por todo o país, porque a Caritas se articula nas Caritas diocesanas e é um desafio por todas, é uma forma também de levar de mostrar o rosto da Caritas e de interpelar as pessoas também para uma atitude mais solidária. Sim, esta é a Semana Nacional da Caritas. Portanto, todos poderão encontrar nas ruas, nas paróquias, nos supermercados, nas escolas, algumas iniciativas da Caritas, tanto da Caritas Portuguesa como das Caritas diocesanas e das Caritas paroquiais. Estamos nesta semana também a fazer o Peditório Nacional da Caritas e esta atividade do lançamento do relatório CARES, o lançamento dos cadernos do Nós,
as atividades que são dinamizadas a nível da Diocese pelas Cáritas Diocesanas, todas sobre um lema Cáritas é Amor, em que pretendemos também demonstrar que a Cáritas vai muito além daquilo que é o assistencialismo ou a resposta imediata às necessidades, continua sempre a fazê-lo e sempre continuará, mas que tem um leque de atuação mais amplo e também na solução ou na procura da solução e na proposta de soluções para os problemas societais. E cada vez percebe mais que a Cáritas não é apenas aquela instituição que surge nos momentos das grandes catástrofes, não é? É uma presença de todos os dias, junto daqueles que estão em situação mais fragilizada e de norte a sul do país. Sim, não é uma organização que surge só na resposta, e também o lançamento dos cadernos, do primeiro caderno do Nós Amanhã, vai demonstrar todo este trabalho que é feito quase na retaguarda de análise, de reflexão daquilo que nos chega todos os dias através das Cáritas Diocesanas, que são as questões sociais em Portugal. Muito bem, Filipe Cassis, António Santos Luís, muito obrigado por terem estado hoje aqui no programa Eclésia e vamos certamente acompanhar na Agência Eclésia o lançamento deste caderno e a ação da Cáritas. A terminar, recordo apenas que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.